Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje, no Evangelho, que é retirado do capítulo 8 de São Lucas, aparece-nos uma parábola que Jesus contou, a chamada parábola do semeador. Esta parábola tem uma característica muito interessante, que é Jesus não só conta a parábola, como depois explica aos seus discípulos o que quer dizer ao contar esta parábola. Pois é o próprio Jesus que nos explica a parábola. Isto não acontece com todas, mas com esta sim. E diz que o semeador saiu a semear a sua semente e fala de 4 tipos de terreno em que caiu essa semente. Houve uma parte do semente que caiu à beira do caminho, outra que caiu em terreno pedregoso, outra que caiu entre espinhos e outra que caiu em boa terra. E Jesus diz que a que caiu à beira do caminho foi calcada e as aves do céu comeram-na, a que caiu em terreno pedregoso depois de ter nascido secou por falta de umidade, a que caiu entre espinhos, os espinhos cresceram com ela e sufocaram essa semente, e a que caiu em boa terra, essa que nasceu e deu fruto, 100 por 1. Os discípulos perguntam: que queres tu dizer com isto? E Jesus explica claramente que a semente é a palavra de Deus e que o terreno é a alma de cada um de nós. E depois tira a conclusão dizendo-nos que aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não lhe prestam atenção, pois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração para que não acreditem e se salvem. É aqueles que ouvem a palavra de Deus ou a semente que cai à beira do caminho. E nós podemos tirar aqui uma conclusão, pedir a Jesus, neste nosso tempo de oração: Jesus, ajuda-me a ouvir e prestar atenção. Às vezes pensamos que basta ouvir, mas não. Quantas vezes, às vezes as pessoas estão a falar connosco e nós estamos a ouvir, mas não estamos a prestar atenção, estamos a pensar noutra coisa. E claro, para ouvir a palavra de Deus é preciso, em primeiro lugar, prestar atenção, escutá-la. Escutar é algo muito mais do que ouvir, ainda que possam parecer verbos sinónimos. Escutar, penso que é ouvir prestando atenção. E nós temos que fazer isso em relação às outras pessoas, sem dúvida nenhuma, mas em primeiro lugar em relação a Deus. Por isso, prestar atenção à palavra de Deus, ouvir prestando atenção. Depois, diz Jesus, há aquele terreno pedregoso e comenta que os que estão no terreno pedregoso são aqueles que, ao ouvirem a palavra, acolhem a palavra com alegria, mas como não têm raiz, acreditam por algum tempo, mas afastam-se quando chega o momento da provação. Ou seja, falta raiz, falta constância. A pessoa ouve a palavra, a pessoa entusiasma-se, que bom ser um bom cristão, claro que sim, vou procurar rezar todos os dias, vou procurar ir à missa aos domingos, vou procurar viver de acordo com a lei de Deus, mas claro, é preciso constância, porque o entusiasmo não se mantém, e haverá um momento em que ser um bom cristão vai exigir esforço, vai custar, vai exigir luta, evidentemente, e nós temos de estar dispostos a isso, porque não há nada na vida que possamos fazer que valha a pena, que não exija constância. Todas as pessoas, se querem aprender uma língua estrangeira, se querem tirar um curso, o que for, qualquer coisa na vida requer empenho, requer constância, requer superar os obstáculos que obrigatoriamente se vão apresentar. Ora, dar fruto, ouvir a palavra e a pôr em prática, requer essa constância. Temos que ter raiz, diz-nos Jesus, Raiz, aquilo que sustenta, uma planta, Pois é a sua raiz, aquilo que a alimenta, mas também aquilo que a sustenta, que a faz estar enraizada na terra, que faz com que não venha abaixo, diante de um vento, diante de uma dificuldade. Pois é a mesma coisa, nós temos que ter raízes, e essas raízes têm que ser uma profunda decisão de corresponder ao amor de Deus, quando apetece e quando não apetece, quando é fácil e quando é difícil, como ouvimos numa cerimónia de casamento, em que os noivos, os que se vão casar, prometem-se
amar-se e respeitar-se, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Ou seja, prometem esse amor com raiz, chamemos-lhe assim. Não enquanto me sentir bem ao teu lado, então aceito. Não. Prometo isto, aquilo. É uma promessa. Porque não pode, digamos assim, esse amor não pode depender dos sentimentos, do dá jeito, não dá jeito, etc. Não? Tem que ser algo constante. Não? Depois Jesus fala do terceiro terreno, aquela palavra que cai entre espinhos. Né? E o que é que diz que significam os espinhos? Diz assim: a semente que caiu entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas sob o peso dos cuidados, da riqueza e dos prazeres da vida, sentem-se sufocados e não chegam a amadurecer, não chegam a dar fruto. Ora, nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que preocupar com os nossos bens materiais, sem dúvida nenhuma, e com a nossa subsistência, e tudo isso é uma coisa importante. Mas não podemos deixar que essa preocupação e esse cuidado seja destemperado. Por exemplo, nós necessitamos alimentar-nos, necessitamos almoçar e jantar, mas não nascemos para almoçar e jantar. Se passamos o dia a pensar no almoço e no jantar, alguma coisa aí não está bem. Nós necessitamos ir às compras e comprar coisas que necessitamos, mas se passamos o dia a pensar nas compras, isso não está bem. São coisas destemperadas. Nós necessitamos gastar dinheiro, mas se gastamos mal o dinheiro, diz-nos tantas vezes o Papa Francisco, esse é o melhor modo, diz ele, com uma frase muito interessante, muito gráfica, é o melhor modo de ficarmos com o coração vazio, gastar mal o dinheiro, diz ele assim. E como nenhum de nós quer ter o coração vazio, então temos que gastar bem o dinheiro, temos que gastar com temperança, temos que gastar quando é necessário gastar, mas não gastar quando não é necessário gastar. Gerir bem, administrar bem o dinheiro, que Deus nos pedirá contas. Levar uma vida temperada. Não deixar que os cuidados desta vida sufoquem a palavra, porque são, claro, se eu estou preocupado, se eu ponho como fim da minha vida o almoço, o jantar, o descanso, o divertimento, etc., então não sobra lugar para Deus. Por isso, todas essas coisas são boas, mas não são Deus. E podem converter-se em ídolos se eu vivo para elas, em vez de perceber que essas coisas têm que estar presentes na minha vida, mas não podem ser o fim da minha vida. E agora repara no último terreno, né? O modo como Jesus explica a semente que cai em boa terra, que nasce e dá fruto, 100 por 1, diz assim. A semente que caiu na boa terra, diz Jesus a explicar esta parábola, são aqueles que ouviram a palavra com um coração nobre e generoso, a conservam e dão fruto pela sua perseverança. Ora, Jesus aqui fala-nos 3 coisas muito importantes. Temos que ter um coração nobre e generoso. Um coração grande. São José Maria dizia que aqueles que vão mudar este mundo, os cristãos que vão mudar este mundo, são aqueles que têm o coração grande, mesmo que tenham sido maiores as suas fraquezas. Isso, um coração grande. E vemos o caso de tantos santos, né, que tiveram tantas fraquezas, estiveram tão longe de Deus, mas de repente resolveram-se a dizer que sim a Deus, disseram sim rotundo e tinham esse coração grande. Nós temos que pedir isso a Jesus. Jesus, que eu tenha um coração grande, que eu perceba que a minha vida, que eu estou nesta vida para voar alto, que eu não posso voar, não sei se já reparamos ou não, mas todos nós admiramos o voo de uma águia, mas nenhum de nós, penso eu, admira o voo de uma galinha. É ridículo, não é? Faz um estardalhaço e não voa nada. E nós às vezes voamos como galinhas quando podíamos voar como as águias. Nós nascemos para voar alto. Deus quer que vivamos com Ele para sempre no céu e tem pensado que nesta vida cumpramos a sua vontade, mas por isso necessitamos esse coração nobre e generoso, que dá fruto pela perseverança, virtude fundamental para sermos bons cristãos, perseverar, né? Esforçar-nos um dia e outro até ao final da nossa vida por cumprir a vontade de Deus. Fica como pergunta para hoje: que terreno é a minha alma? E nós veremos que a nossa alma tem um bocadinho destes terrenos todos. Temos que cuidar da nossa alma para que seja um bom terreno e afastar esses outros terrenos, o terreno pedregoso, os espinhos, o não ouvir e prestar atenção na palavra de Deus, etc. Afastar essas coisas que sabemos que impedem-nos de dar fruto. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.